Euronews Noite, bem-vindo. Boris Johnson é um europeu convicto e ama a Europa. Foi assim que o primeiro-ministro se definiu, ao mesmo tempo que apresentava o seu plano de acordo para o divórcio com a União Europeia. Boris Johnson apresenta a Bruxelas planos para um novo acordo. No discurso de encerramento do Congresso dos Conservadores, prometeu lutar por um Brexit suave. 7 embarcações em 24 horas não param de chegar migrantes à ilha de Lesbos, na Grécia. Mais de 50 pessoas ficaram desalojadas após a passagem no furacão Lorenzo pelos Açores. As autoridades garantem que o pior já passou. Boris Johnson já tem o seu plano para o Brexit. O primeiro-ministro britânico apresentou durante o discurso de encerramento do Congresso o seu partido conservador. Diz ser uma concessão do Reino Unido e que é a última oportunidade para evitar um divórcio litigioso. Boris Johnson, o europeu. Foi assim que o primeiro-ministro britânico se apresentou ao som dos The Who no discurso de encerramento do Congresso do Partido Conservador Britânico, em Manchester. Johnson quis frisar que vai negociar um novo acordo para o Brexit e que a saída da União Europeia não é um ato contra a Europa. Não somos um país anti-europeu. Somos europeus. Adoramos a Europa e eu, pelo menos, adoro a Europa. As propostas de Johnson foram já apresentadas a Bruxelas. Hoje, em Bruxelas, estão em cima da mesa o que eu acredito serem propostas construtivas e razoáveis que representam um compromisso para ambas as partes. Não vai haver controlos na ou perto da fronteira na Irlanda do Norte. Respeitamos o processo de paz e os acordos de Sexta-feira Santa. O novo plano apresentado a Bruxelas tem várias modificações em relação ao de Theresa May, incluindo alternativas ao chamado backstop. Ao mesmo tempo, vamos permitir que o Reino Unido, na sua totalidade, saia da União Europeia e tenha, desde o início, controle sobre a sua política comercial. Johnson frisou também que quer preparar os britânicos para a possibilidade de um Brexit sem acordo. Não tínhamos dúvidas sobre qual é a alternativa. A alternativa é um Brexit sem acordo. Esse é um resultado que não queremos. Não procuramos este resultado, mas deixai-me dizer-vos, meus amigos, que é um resultado para o qual estamos prontos. As propostas apresentadas por Boris Johnson incluem, segundo o Daily Telegraph, um plano de transição de 4 anos para a fronteira na Irlanda do Norte. O plano foi já alvo de várias críticas e não será fácil convencer os outros líderes europeus. Boris Johnson prometeu então que em nenhuma circunstância haverá controlos na fronteira ou perto dela, na Irlanda do Norte. Vamos então tentar perceber quais são as propostas apresentadas pelo primeiro-ministro britânico para o chamado backstop. O plano de Boris Johnson para o Brexit envolve uma reformulação radical do chamado backstop, o mecanismo acordado por Theresa May. O objetivo inicial seria manter uma fronteira aberta na Irlanda. Apelidada de 2 fronteiras em 4 anos, a nova proposta é substancialmente diferente. O Norte permaneceria alinhado ao mercado único nos próximos 4 anos, até o Reino Unido deixar o bloco completamente em 2021. Isso colocaria efetivamente uma fronteira no mar da Irlanda, exigindo que os produtos agrícolas e industriais fossem controlados, segundo as regras da União Europeia. Após a saída da União Aduaneira em 2021, teoricamente passaria a haver necessidade de controlos nos 2 lados da fronteira, mas Downing Street insiste que isso pode ser feito eletronicamente e nas instalações dos comerciantes ou fornecedores. Boris Johnson garante que no futuro não vão realizar-se controlos nas fronteiras. E para dar resposta aos unionistas da Irlanda do Norte, Johnson defende que o Parlamento em Belfast terá a opção de continuar alinhado com o mercado único após o período de 4 anos ou optar por sair. Já os líderes da União Europeia há muito que pedem ao primeiro-ministro britânico que apresente propostas alternativas por escrito para o backstop.
A novela do Brexit entra agora noutra fase em que a saída sem acordo é um final cada vez mais provável. Elisa Ferreira começou a ser ouvida esta tarde pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, organismo que avalia a adequação da ex-vice-presidente do Banco de Portugal ao cargo de Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, para o qual está indigitada. Na audição também fazem parte eurodeputados das Comissões de Orçamentos e Assuntos Económicos e Monetários. Elisa Ferreira tem a intenção de modernizar procedimentos. O meu roteiro de missão é claro como a água. A política futura deve ser moderna, simples e deve levar a um investimento de qualidade. Temos que trabalhar em conjunto com os Estados-membros na simplificação de procedimentos, sem prejudicar os controlos. Euronews acompanha de perto o processo. Em Bruxelas está a jornalista Isabel Marques da Silva. Antes da audição no Parlamento Europeu, esta quarta-feira, Elisa Ferreira enviou uma carta de 14 páginas a responder às perguntas dos eurodeputados sobre o que pretende fazer à frente da pasta da Coesão e Reformas. A nomeada por Portugal para a Comissão Europeia, começou por dizer que esta pasta é absolutamente estratégica para a sobrevivência do projeto europeu. Contudo, alguns dos 18 eurodeputados que vão colocar perguntas na audição estarão mais interessados em saber porque classificou de adequada a existente proposta de orçamento plurianual para 2021 a 2027, que prevê um corte de 10% nos fundos de coesão face ao orçamento em vigor. As perguntas são colocadas por membros da Comissão Parlamentar de Desenvolvimento Regional, com a participação de alguns membros da Comissão de Orçamentos e da Comissão de Economia. Entre eles encontram-se 5 eurodeputados portugueses eleitos pelo PSD, PS e Bloco de Esquerda. O voto sobre a prestação de Elisa Ferreira está marcado para quinta-feira de manhã. Os juros de referência do Banco Central Europeu poderão subir mais cedo que o previsto, mas apenas se houver uma coordenação orçamental entre os Estados da zona euro e o BCE. A garantia foi dada pelo governador do Banco Central Europeu, Mário Draghi. A economia da zona euro precisa de investimento e só o investimento pode retirar os países da moeda única do crescimento negativo, onde têm estado na maior parte da última década. A ideia é defendida por Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu. A resposta mais eficaz, no entanto, seria um estímulo liderado por investimentos na zona euro. Essa seria a melhor maneira de conseguir uma distribuição eficiente de gastos entre os países da moeda única. E essa é a razão pela qual solicitei um instrumento orçamental para a zona euro. O BCE não pode criar investimentos, só pode dar estímulos a quem os cria. A cerca de um mês do fim de mandato, Draghi conseguiu aprovar novas medidas, incluindo o corte da taxa de depósito. Quanto mais baixa for a taxa, mais caro é para os bancos manter o dinheiro no BCE, portanto é mais provável que o emprestem. Quanto mais emprestam, melhores são as condições para quem quer contrair créditos para investir. O Banco Central Europeu também relançou a chamada flexibilização quantitativa para um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros a partir do dia 1 de novembro. Draghi afirmou também que o BCE está ansioso por fazer o que for preciso para melhorar a situação económica da zona euro. Qualquer que seja o caminho adotado, a política monetária continuará a fazer o seu trabalho. As últimas decisões do Conselho do Banco Central Europeu mostraram determinação diante de uma perspectiva cada vez menor de crescimento e inflação. A previsão de crescimento da zona euro foi revista em baixa. A economia deve expandir-se apenas 1,1% este ano e 1,2% no próximo. E a partir do dia 1 de novembro já será Christine Lagarde a incentivar os governos a adotar uma estratégia mais favorável ao crescimento. Desengane-se quem pensou que a vaga de refugiados a chegar à Europa era temporária. Todos os dias continuam a entrar na Grécia dezenas de pessoas. De acordo com as Nações Unidas, só em setembro, mais de 10 mil pessoas chegaram às ilhas do mar Egeu, 5 mil em Lesbos. Reportagem de Apóstolos Staikos. 7 barcos em 24 horas. Não param de chegar migrantes e refugiados à ilha de Lesbos, na Grécia.
Os 7 barcos transportavam 265 migrantes provenientes da costa da Turquia. Quando puseram os pés em terra, não esconderam as emoções de chegarem sãos e salvos depois de uma travessia arriscada. Esperamos a noite toda até entrarmos para o barco. Não tínhamos nada para comer, estava muito frio. Foi uma viagem muito difícil, estávamos no meio do nada, não tínhamos comida ou água. Para onde é que gostava de ir? Áustria. O meu irmão vive na Áustria. Esta mulher não escondeu a revolta pelas condições em que viajou e furou com uma faca o bote de borracha. A ONG Refugee Rescue considera que não aumentou o número de chegadas a Lesbos. Não penso que haja uma vaga inesperada de recém-chegados. As pessoas têm chegado a Lesbos desde 2015. O número de refugiados que chega depende de decisões políticas e táticas. Algumas vezes as pessoas ficam bloqueadas e têm de esperar muito tempo e alguns decidem voltar para casa. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados criou uma pequena unidade na costa para acolher os refugiados e os imigrantes. Chama-se Stage 2. Aqui as pessoas recebem alimentos, são examinadas pelos médicos e descansam antes de partirem para o campo de Moria. Em setembro, mais de 10 mil pessoas chegaram às ilhas do Mar Egeu. Quase 5 mil destas pessoas vieram para Lesbos. Este foi o mês com o maior número de chegadas desde a implementação da Declaração Conjunta entre a União Europeia e a Turquia em março de 2016. A ilha está em estado de emergência. O governo grego, com o apoio da União Europeia, deve tomar medidas e transferir para o continente cerca de 4 mil refugiados e imigrantes. Muitos acreditariam que estas imagens são de 2015, mas 4 anos depois os barcos de refugiados continuam a chegar à ilha. Estes refugiados afegãos vão ter de viver no campo de Moria, onde já estão 12 mil pessoas. Não será fácil, mas estão contentes por terem chegado à Europa. Mais de 50 pessoas ficaram desalojadas nos Açores e cerca de 100 tiveram de ser retiradas de casa por precaução após a passagem do furacão Lourenço pelo arquipélago português. As autoridades garantem que o pior já passou. A passagem do furacão Lourenço pelo arquipélago dos Açores não foi tão devastadora como se chegou a prever, mas de qualquer forma ainda provocou muitos estragos. Mais de 50 pessoas ficaram desalojadas, grande parte na ilha do Faial. De acordo com as autoridades açorianas, apesar do período crítico ainda não ter terminado, o furacão perdeu intensidade. As ondas gigantes destruíram o porto comercial das Lajes, nas Flores. Na Ilha Terceira houve muito menos estragos. Eu estava preparado que ia trabalhar hoje, só que o meu patrão disse para mim ficar em casa, por causa do mau tempo. Mas quem sabe, dava perfeitamente para a pessoa trabalhar hoje. A gente nunca sabe o que é que vem. Correu muito bem porque não faltou bem dizer nada aqui na Terceira, muito pouco. As outras ilhas foram mais afetadas, mas tivemos sorte. A Proteção Civil confirmou, entretanto, que houve falhas de fornecimento de energia em todas as ilhas durante a passagem do furacão Lourenço, mas a situação está, entretanto, a ser normalizada. O furacão desloca-se agora em direção à Irlanda. E a edição do Euronews Noite desta quarta-feira chega ao fim. Até breve.